A fumaça e a luz. Setembro de 2025, Natal RN. O céu estava daquele jeito esbranquiçado, como se Deus tivesse jogado um lençol úmido por cima da cidade. Não era chuva, não era sol, era aquele clima meio a meio que deixava todo mundo com preguiça de fazer coisa alguma. Eu estava atrás do balcão da lanchonete do seu Doca, na Avenida Beira-Mar, enxugando o suor da testa com o mesmo pano que usava para limpar os copos. O ventilador só empurrava o ar quente de um lado para o outro, e o cheiro de tapioca queimando misturava com o sal do mar que vinha lá das dunas. Moça, põe um suco de cajá bem gelado e um pastel de carne, mas sem cebola que eu tô com azia, gritou um cliente do fundo, já batendo o garfo na mesa como se eu fosse surda. Era o terceiro pastel sem cebola do dia. Natal inteira tava de ressaca da festa de São João que tinha acabado há 2 semanas, mas o pessoal ainda tava comendo como se fosse junho. Eu respirei fundo, anotei no bloquinho e gritei para a cozinha. Zé, mais um sem cebola, véi? E esse aí é pra já, que o homem tá com pressa de dar azia nos outros. O Zé, cozinheiro e meu parceiro de guerra há 3 anos, riu e jogou a massa na chapa com um movimento que só quem já queimou os dedos 1000 vezes consegue fazer. Eu sorri sem graça, mas por dentro tava tudo revirado, sempre assim quando setembro chegava. O mês que a cidade esvaziava, os turistas iam embora e as memórias que eu enterrava no fundo do peito começavam a coçar. Era para ser só mais um dia comum, até que ela entrou. Uma mulher magra, de cabelo black power desfiando nas pontas, olhos fundos como se tivesse visto o diabo de perto. Vestia uma camisa larga do Bloco da Saudade, aqueles que desfilavam nas ruas de Natal cantando frevo fora de época, e carregava uma bolsa de pano cheia de amassados. Quando ela se apoiou no balcão, eu senti o cheiro antes de ver maconha. Não aquele cheirinho fraco de baseado mal enrolado, não. Era o fedido pesado de quem fumou até os olhos doerem. Chá com água? Ela perguntou, voz rouca. Não era pergunta, era ordem. Eu hesitei, não por causa da água, mas porque conhecia aquele olhar. Era o meu há 5 anos. Tem sentada ou para levar? Ela não respondeu, só encostou a testa no balcão, como se o mundo estivesse girando rápido demais. Foi aí que eu vi as marcas nos braços. Não só as veias saltadas, aquilo era cicatriz de quem já tinha raspado a pele para sentir alguma coisa. Você tá bem? Perguntei baixinho. Ela riu, um som seco, sem alegria. Tô viva por enquanto. E foi como se alguém tivesse jogado uma pedra no meu peito, porque eu sabia o gosto da fumaça na garganta, a sensação de que o chão sumia debaixo dos pés, a mentira que a gente conta para si mesma. Dessa vez eu controlo, mas o pior não era a droga, era o vazio que vinha depois, quando a fumaceira baixava e a gente se via sozinha de novo. Meu nome é Luana, e o seu? Ela perguntou, erguendo os olhos. Maria Clara, mas todo mundo me chama de Clara. Mentira, ninguém me chamava de nada há anos. Eu era só a atendente, a moça do pastel, aquela que não sorri. Mas ali, naquele segundo, eu quis ser Clara de novo. Ela voltou no dia seguinte, e no outro, sempre no mesmo horário, sempre com os mesmos olhos vermelhos, sempre pedindo água. Até que uma tarde, quando a lanchonete estava vazia e o Zé tinha saído para fumar um cigarro atrás do balcão, hipócrita, né? Ela puxou um baseado da bolsa e acendeu bem na minha frente. Quer? Ofereceu, soprando a fumaça para o meu rosto. Meu corpo todo arrepiou. Não era vontade, era memória. O cheiro me levou de volta para a Rua da Conceição, atrás do Mercado do Peixe, onde eu me enfiava nos becos com qualquer um que tivesse um cigarro para me dar, onde eu trocava meu almoço por uma pedra de crack, onde eu acordei uma vez com uma faca no pescoço e um cara dizendo que eu devia R$ 30 para ele. Não, eu disse, mais firme do que eu mesma esperava. Luana deu de ombros e tragou fundo. Tá perdendo, mana? Isso aqui é a única coisa que segura a Lou. O cheiro que não me pegou. A fumaça do baseado subiu em espiral, misturando-se ao cheiro de óleo queimado do fritador da lanchonete Sabor do Sol, ali na Avenida Beira-Mar. Luana, com seus cabelos black power desfiados e a blusa do Nação Zumbi colada no suor, soltou o ar pelos lábios finos, fazendo um círculo perfeito que se dissipou antes de chegar ao meu rosto. A única coisa que segura a loucura dessa cidade, mana, Natal tá um inferno, tá vendo esse céu. Ela apontou para a janela, onde as nuvens pesadas ameaçavam desabar em cima dos coqueiros da orla. Setembro e Natal era assim, um calor úmido que grudava na pele, misturado com a tensão das chuvas que demoravam a cair. A cidade respirava aliviada só quando o temporal chegava, lavando a poeira das ruas e o suor dos corpos. Tá pra chover pra caramba, e você sabe como fica a avenida quando alaga, né? Os caras roubam até a alma da gente. Eu conhecia demais. A memória da água suja batendo nos meus tornozelos enquanto eu corria da PM na rua Chile, com um saquinho de pedra esmagado na mão, ainda me acordava de madrugada. O cheiro do baseado me enojava agora, mas o corpo lembrava. As mãos tremiam levemente, como se o vício ainda morasse debaixo da minha unha.
Já fumei tudo o que tinha direito, Lu, e olha onde me levou. Apontei para o meu uniforme azul claro, com o nome Jéssica bordado no peito, acima do logo da lanchonete. Agora eu sirvo pastel para turista gringa e estudante bêbado. Não é glória, mas é melhor que acordar com faca no pescoço. Ela riu, um som rouco de quem fumava desde os 12. Pastel, maninha, você tá é na mão. Pelo menos aqui você não apanha de traficante nem dorme em banco de praça. Não respondi, porque ela tinha razão e porque a verdade doía. Foi quando o barulho começou. Não foi um tiro, não foi grito. Foi um estalo seco, como quando você pisca os olhos e ouve o som da luz se apagando dentro da sua cabeça. A lâmpada acima do balcão piscou, o ventilador rangeu e parou. Em seguida, tudo ficou escuro. Porra, não, Luana xingou, jogando baseado no chão e pisando com o tênis surrado. De novo essa merda de apagão. Mas não era só a luz, era o celular, o caixa. Até o relógio de parede tinha parado, congelado em 15h47. E então veio o cheiro. Não era fumaça de maconha, não era óleo queimado, era queimado de verdade. Um fedor acre de plástico derretendo, misturado com algo metálico, como se o ar estivesse carregado de eletricidade podre. Isso não é apagão, não, sussurrei. Do lado de fora, na calçada, ouvi um carro frear bruscamente, seguido de buzina longa e desesperada. Alguém gritou cuidado, mas a voz foi abafada por uma trovoada que não vinha do céu. Era um som rasgante, como se o asfalto estivesse se abrindo. Luana correu para a porta, mas eu a segurei pelo braço. Não sai não, menina. Ela me empurrou, os olhos arregalados. Tá louca, meu irmão tá lá fora. Não deu tempo. Antes que ela abrisse a porta, um clarão azul explodiu do outro lado da vidraça, seguido de um baque surdo. O chão tremeu, as xícaras no balcão tilintaram. E então, através do vidro sujo de graxa, vi ele. Um homem, ou o que restava de um homem, estava caído no meio da avenida Beira-Mar, bem em frente ao bar do Ceará. Seu corpo fumegava como se tivesse levado um raio. Mas não tinha chuva, não tinha tempestade. Só aquele céu nublado, parado no tempo, e o cheiro de coisa queimando. E os outros? Eles surgiram do nada, homens de preto, com coletes à prova de balas e fuzis que brilhavam como se fossem feitos de outro material. Não eram PM, não eram bandidos. Moviam-se rápido demais, como se estivessem deslizando sobre o asfalto. Um deles parou bem na frente da lanchonete. Seu rosto estava coberto por uma máscara preta, sem olhos, sem boca, só uma superfície lisa, como plástico derretido. Ele levantou a mão e o vidro da porta estilhaçou sem que ninguém o tocasse. O fogo e a rosa. Eu me joguei no chão atrás do balcão, as mãos trêmulas ainda segurando a bandeja de pastéis que tinha acabado de tirar da fritura. O cheiro de óleo queimado se misturava ao de pólvora, ou algo pior. Os clientes gritavam, correndo em todas as direções, esbarrando nas mesas de plástico do bar do Ceará. Alguém derrubou um copo de cajuína, o líquido escuro se espalhando como sangue no chão de cerâmica fria. Meu Deus, o que é isso? A voz de Dona Marlúcia, a dona da lanchonete, veio abafada debaixo da mesa onde ela se escondeu. Seu rosário de contas pretas batia contra o chão, um ritmo desesperado. Não respondi, não podia, porque eu sabia. Aqueles homens não eram humanos. Ou melhor, eram, mas não da maneira que a gente entende. Eu já tinha visto coisa parecida antes nos meus piores pesadelos, quando a maconha e o crack me levavam para lugares que não eram desse mundo. Mas isso aqui era real. O vidro estilhaçado na porta, os pedaços brilhando como cristais sob o sol fraco de setembro, provavam. Um deles entrou. Não andou, deslizou, os pés nem tocavam o chão. O colete preto absorvia a luz como se fosse um buraco no ar. A máscara sem rosto se virou na minha direção e eu senti algo puxar dentro da minha cabeça, como se uma mão invisível revirasse minhas memórias. Você, a voz não saiu da boca inexistente, saía de dentro da minha cabeça, a que fugiu. Meu estômago revirou, eu conhecia essa voz, não dos homens, não dos demônios que eu via quando estava chapada, mas de um lugar só. Da capela, do dia em que acendi um baseado dentro do santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá no Morro do Careca, achando que era engraçado, achando que nada podia me tocar, achando que eu era dona do meu próprio inferno. Você não pertence a eles? A voz ecoou de novo, mas dessa vez não era só na minha cabeça, era como se o ar todo vibrasse com ela, mas eles não vão desistir. Foi quando eu vi ela. No meio do caos, no meio dos homens de preto avançando, no meio do cheiro de queimado e do vidro se espatifando, ela estava lá. Uma mulher. Não a mulher. Vestida de branco, com um manto azul que parecia feito de água, os cabelos soltos como se estivesse saindo do mar. Seus pés não tocavam o chão, e nos braços ela carregava uma rosa branca, mas não era uma rosa comum. As pétalas brilhavam como se fossem feitas de luz, e no centro, onde deveria estar o miolo, havia uma chama pequena dançando sem queimar. Maria saiu sem querer, a voz um sussurro rouco.
Ela não olhou para mim, olhou através de mim para eles. E então o impossível aconteceu. Os homens de preto pararam. Não como se tivessem medo, como se tivessem sido congelados. Um deles tentou levantar o fuzil, mas o braço não obedecia. A máscara sem rosto se contorceu, como se algo dentro dela gritasse: "Vocês não têm poder aqui." A voz de Maria não era alta, mas encheu tudo. Até o mar lá fora parece que se aquietou. "Esta é minha filha." E então ela estendeu a mão. Não para mim, para eles. A rosa em seus braços se abriu e da chama no centro saíram fios de luz como raios de sol atravessando nuvens. Cada fio tocou um dos homens e onde tocava o preto se desmanchava, não como fogo, como tinta na água. Um por um eles foram se dissolvendo até não sobrar nada além de um cheiro estranho, como ozônio depois de uma tempestade e um silêncio tão profundo que dava para ouvir o coração batendo. Depois ela finalmente olhou para mim. Seus olhos não eram castanhos, não eram azuis, eram todos os tons de verde que existem, o verde das dunas de Genipabu, o verde das águas do rio Potengi, o verde das folhas de caju depois da chuva, e neles não havia julgamento, só uma pergunta: "Você ainda quer correr?" Eu não consegui responder, porque foi aí que eu vi. Vi todas as vezes que eu tinha fugido, dos meus pais, dos amigos, de mim mesma. Vi cada baseado, cada pedra de crack, cada noite em que eu achava que estava livre, mas na verdade estava só cavando minha própria cova. Vi a capela, o dia em que acendi a maconha em frente ao altar, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, enquanto algo escuro observava dos cantos. E vi ela, Maria, não a estátua, não a imagem, a mulher que segurava o céu. Vi ela. Não a estátua de gesso da capela de Nossa Senhora Aparecida, lá na Avenida Beira-Mar, onde os turistas tiram fotos e os fiéis acendem velas. Não a imagem bordada no terço que minha avó me deu quando eu ainda acreditava em algo. Não. Era ela mesmo, Maria. Mas não como pintam, não era uma rainha distante, nem uma santa de olhos baixos. Era uma mulher de pele morena, os pés descalços na areia, o vestido simples esvoaçando como se o vento da praia fosse só dela. E os olhos, Deus do céu, os olhos, não eram doces, eram furiosos. Como os de uma mãe que pega a filha roubando dinheiro do armário pela terceira vez. Ou como os de uma mulher que viu demais e não aguenta mais ver você se afundando. Chega, Ana Clara. A voz não veio de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Era como o som das ondas quebrando nos recifes de Ponta Negra, como o grito dos vendedores de tapioca na feira de São José, como o silvo do vento nas dunas quando a gente desce de buggy e sente o coração na boca. Só que dessa vez o vento falava. Eu caí de joelhos, não por devoção, por medo. Porque de repente eu senti tudo o que tinha feito, não como culpa, isso eu já conhecia. Era pior, era vergonha. Vergonha de ter acendido um baseado dentro da capela, rindo como uma louca enquanto a fumaça subia em espiral, como se Deus fosse um palhaço e eu, a plateia. Vergonha de ter trocado o cheiro de caju maduro da minha infância pelo cheiro de queimado do crack. Vergonha de ter deixado minha mãe chorar sozinha no Dia das Mães, enquanto eu estava deitada num colchão sujo em um cortiço na Rua da Conceição, esperando o próximo trabalho do traficante. Você acha que eu não sei o que é dor? Ela se agachou na minha frente e pela primeira vez notei que suas mãos tinham calos, como as da minha avó, que vendia bolos de rolo na porta de casa. Você acha que eu não sei o que é ser abandonada? Eu balancei a cabeça sem palavras. Então, escuta, ela segurou meu queixo com uma força que não doía, mas obrigava a olhar. Você não está sozinha, nunca esteve, mas você escolheu se afogar. E então ela me mostrou. Não como um filme, como memória. Vi minha mãe, aos 19 anos, grávida de mim, sendo expulsada de casa pelo meu avô, que dizia que filha de peixe, peixinho é. Vi ela trabalhando como atendente num boteco na Ribeira, lavando copos até as mãos racharem, só para me dar leite. Vi meu pai, aquele homem que eu sempre odiei por ter sumido, chorando no canto de um ônibus, com uma passagem só de ida para São Paulo, porque achava que era o melhor para nós. Vi minha avó, Dona Maria José, ajoelhada na igreja de Santo Antônio, pedindo a Deus que me protegesse, enquanto eu, aos 12 anos, roubava o dinheiro do envelope do aluguel para comprar meu primeiro cigarro de maconha. Eles lutaram por você, a voz de Maria cortou como uma faca, e você cuspiu no chão que eles regaram com suor. Eu queria gritar, queria dizer que a vida era difícil, que Natal era uma cidade que sorria para os turistas, mas esmagava os seus, que eu tinha caído sem ninguém para me segurar. Mas as palavras não saíram. Porque ela sabia. Eu também fui pobre. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, como de quem já viu demais. Eu também fui julgada, mas eu escolhi acreditar. E então ela estendeu a mão. Não para me salvar, para me desafiar. Levanta e corre, mas dessa vez corre para algo, não de algo.
O vento bateu forte e quando pisquei, ela não estava mais lá. Só eu ajoelhada na areia, com o cheiro de sal e caju no ar e o som distante dos fogos da festa junina ecoando da Praça Augusto Severo. Mas algo tinha mudado. Porque pela primeira vez em anos eu sentia fome. Não a fome de droga, não a fome de esquecer, a fome de viver, de provar a carne de sol com farofa que minha mãe fazia, de dançar chachado na festa de São João, de sentir o sol nascendo sobre a ponte Newton Navarro enquanto eu ia trabalhar. Trabalhar. Atendente. Era isso que eu era, ou pelo menos era isso que eu podia ser. 3 dias depois, eu estava na porta do boteco do seu Zé, na rua Chile, com... 3 dias depois, eu estava na porta do boteco do seu Zé, na rua Chile, com as mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que pensei que o pessoal da cozinha fosse ouvir. Vai dar certo, Marisa, eu repetia baixinho como se fosse um mantra. O cheiro de fritura e cerveja gelada saía pela porta entreaberta, misturado ao som de forró pé de serra que vinha do rádio velho do balcão. Era quase meio-dia e o sol, mesmo atrás das nuvens grossas, queimava a pele. "O circunflexo, moça, vai ficar aí para a dona ou vai entrar?" gritou Dona Cida, a cozinheira, com as mãos na cintura e o avental manchado de azeite. Ela me conhecia de vista, todo mundo na Ribeira conhecia a Marisa da Maconha, a que ficava sentada na calçada da beira-mar fumando até o cérebro derreter. "Tô aqui pelo anúncio, doninha, o de atendente." Minha voz saiu fina, como se eu ainda tivesse 12 anos. Dona Cida me olhou de cima a baixo, desconfiada. Depois virou os olhos para o céu, como se pedisse paciência. "Tá bom, mas se tu roubar até um palito de dente, te juro por São Longuinho que te arrebento." Ela fez um gesto com a mão, chamando. "Vem cá então, o seu Zé tá no fundo." O boteco do seu Zé era pequeno, mas não parava um minuto. Entre um misto quente e uma cachaça de alcatra, eu aprendi a anotar pedidos no bloquinho, a levar bandejas sem derramar, a sorrir mesmo quando o cliente xingava porque o time dele tinha perdido. No terceiro dia, seu Zé me chamou no canto, perto da geladeira de Skol. "Ô, Marisa," ele coçou a barba branca, hesitando. "Tu é boa de serviço, mas o povo fala. Tem cliente que não gosta de estrogada servindo a comida deles." Eu engoli em seco, sabia que isso ia acontecer. "Seu Zé, eu juro que não tô mais nisso. Pode me testar quando quiser, até cuspir na minha comida se for preciso." A piada saiu sem graça, mas ele riu. "Não precisa disso, menina, só prova que tu mudou." Ele apontou para o céu onde as nuvens começavam a clarear. "E reza um pouco. Isso aqui é terra de Padre Cícero, mas Nossa Senhora Aparecida também dá um jeito." 2 semanas depois, a prova chegou. Era noite de sexta, o boteco lotado, e eu tinha acabado de servir uma mesa de turistas que pediram moqueca de peixe e caipirinha de caju. Quando voltei para o balcão, vi ele. Rafael. Meu ex-namorado, o cara que me apresentou ao baseado, ao pó, às noites sem memória. Ele estava encostado no balcão, com aquele sorriso torto que antes me fazia tremer as pernas. Agora só me dava arrepios. "Marizinha, ouvi dizer que tu estava trabalhando aqui." Ele deu uma risada, cheirando a maconha e suor. "Tá querendo ser santinha agora, é agudo." Meu corpo todo gelou. Senti o cheiro da droga como se ele tivesse aceso um baseado na minha cara. "Sai daqui, Rafael." Minha voz não tremia. "Não quero problema." Ele se aproximou, baixando a voz. "Problema? Eu sou teu problema? Tu esqueceu quem te salvou quando tu tava na sarjeta Maria Chuteira?" Ele puxou um papelote do bolso. "Aqui, toma, é de graça, pra tu lembrar dos bons tempos." Foi como se alguém tivesse jogado água fria em mim. Não era assim que ia acabar. Eu respirei fundo, fechando os olhos por um segundo, e então, sem pensar, peguei o papelote da mão dele e joguei no copo de cerveja de um cliente que estava do lado. "Ô moço, acho que caiu uma barata aí", gritei apontando. O homem quase teve um treco. Rafael não teve tempo de reagir, seu Zé já estava vindo com a pá de lixo na mão, xingando. "Sai daqui, vagabundo, não quero maconheiro no meu boteco." Rafael me olhou com ódio puro. "Tu vai se arrepender, Marisa." E saiu esbarrando nas mesas. Naquela noite, sonhei com ela outra vez. Desta vez não estava na capela. Estava no meio da Avenida Beira-Mar, com as dunas brilhando sob a lua e o mar rugindo. Ela não falou, só estendeu a mão e quando eu toquei nela. Foi ali que senti a mão invisível da providência.